Quem não tem a lembrança de quando era pequeno, se sentar aos pés dos seus avós, com seus primos ou seus irmãos, ou até mesmo na escola, quando você era mais novo, e a tia do jardim infantil, a sua professora do primário, lhe contava a respeito do folclore e da cultura brasileira? No vídeo de hoje, vamos estar iniciando algo que vocês vão dizer se vocês querem ou não aqui no canal. Eu vou explicar depois. Mas hoje, vamos estar falando de uma das histórias mais conhecidas do folclore e da cultura brasileira. Algo que foi temido por muitas pessoas no passado e para os viajantes que andavam por meio da mata e no meio da floresta. Hoje estaremos falando daquele ser que é conhecido por de dia ser uma pessoa normal, mas à noite se tornar um ser terrível, que o seu relincho causava medo e o seu galope tremor nos corações. Hoje falaremos da lenda da mula sem cabeça. Tudo isso e mais aqui no canal Jornada na História. Bom, pessoal, é uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês, é o seguinte. Hoje eu vou estar iniciando esse novo quadro aqui no canal Jornada na História, mas ele só vai continuar se vocês quiserem, se vocês deixarem like, seus comentários, se vocês querem um vídeo desse estilo de novo aqui no canal. Eu vou estar falando do folclore brasileiro e das lendas explicando a sua origem, e por aí vai. Mas vai depender se vocês vão querer ou não. Por isso, se esse vídeo ele bater 100 likes, apenas 100 likes, eu trago novamente uma outra história do folclore brasileiro, ok? Bom, então já peço a você, hein? Deixa o like no vídeo e para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Jornada na História. Vem fazer parte dessa família, vários vídeos toda quarta e sexta, ok? Bom, galera, vamos lá. Antes de falarmos a respeito da mula sem cabeça, nós temos que entender o que é o folclore. Bom, o folclore é um conjunto de tradições de uma cultura ou de um determinado povo que é passado de geração em geração, ou seja, algo que foi criado na época dos avós, que é passado para os pais, é passado para os filhos, enfim. E no Brasil, o Brasil tem o seu folclore. E o folclore brasileiro tem uma origem em três partes. Como assim, professor? Simples. O folclore brasileiro, ele se origina dos negros, que foram tragos como escravos aqui para o Brasil, dos portugueses, que foram os colonizadores, e dos índios, que aqui já habitavam no país dos papagaios. Ou seja, tudo que nós temos hoje do folclore é uma mistura de todas as histórias, das crenças e da mitologia que foi formada em cima das histórias que os escravos contavam, do português, do índio, enfim, surgiu o folclore brasileiro. E dentro do folclore brasileiro também vai surgir as lendas, como do Saci-Pererê, do lobisomem, do curupira, do boitatá, enfim, dos diversos que você conhece, que até mesmo foi passado a você na infância e na escola ou em casa. Bom, hoje vamos estar falando a respeito da mula sem cabeça. O que você sabe a respeito da mula sem cabeça? Eu sei que às vezes passa tanto tempo, a sua cabeça vai se voltando para outros assuntos. Hoje vivemos um período da informação e às vezes esse tipo de história, esse tipo de tesouro nacional vai sendo deixado de lado. E você que tem filho, você está me assistindo, às vezes você não passa nesse tipo de tradição para o teu filho. Porque hoje em dia uma criança ela nasce e ela já pega o celular, ela bota o que é de interesse nela, e não incentivamos os nossos filhos ou aqueles que estão vindo depois de nós a procurarem e conhecerem um pouco do folclore brasileiro. E às vezes ela só tem contato com aquilo na escola, quando a escola aprofunda e apresenta isso a ela. Mas aqui eu vou estar falando um pouco a respeito da mula sem cabeça. Então vamos lá, gente. A história da mula sem cabeça é uma história variada, porque existem várias versões a respeito desse fato. É claro que, como é uma história, então muita gente dá uma versão diferente. O importante é que você tem que saber que a história da mula sem cabeça, no Brasil, vai se originar no Nordeste
em meio ao canavial que as pessoas tinham contato. Aquela região do Nordeste, onde se plantou o açúcar e tudo mais. Então, as pessoas no passado contavam essas histórias, principalmente o sertanejo, que no meio daquilo tudo contava para as crianças, os outros, para terem cuidado na noite, porque a mula sem cabeça poderia aparecer por ali. Ah, mas tem uma coisa que você tem que saber. A origem da lenda não é brasileira. A origem da lenda é ibérica. Como assim, professor? Simples. A origem da história da mula sem cabeça vem de Portugal e da Espanha. Tanto que a história também é contada em locais como México, Argentina e outros países, e claro que com outros nomes. Mas vamos à história. Eu vou falar aqui de duas versões que eu dei uma pesquisada e encontrei. A primeira versão diz que a mula sem cabeça é uma jovem que ela é amaldiçoada quando ela comete o ato de fornicação antes do seu casamento. Ou seja, uma moça que se deitou, que teve relação sexual com seu noivo antes do casamento, e assim ela é amaldiçoada a se tornar uma mula que solta fogo pela cabeça e percorre toda aquela região, assustando e até mesmo destruindo tudo aquilo que vinha pela frente. Claro que isso na época foi criada para meio manter um certo conservadorismo dentro de casa, para que as moças não se entregassem com facilidade ou iniciassem uma vida sexual antes do casamento. A segunda história, que é a mais conhecida da mula sem cabeça, é que a mula ela é chamada de mulher do padre. Lembra quando você era pequeno, tu falava, olha, o último que chegar é a mulher do padre. Então, a mulher do padre é a mula sem cabeça. Mas tem um detalhe nisso daí que eu vou explicar agora. Bom, a mula sem cabeça, ela é chamada de mulher do padre porque normalmente as mulheres, muitas, se encantavam por alguns padres, assim, porque muitos às vezes eram novos, rapazes que vinham do seminário, enfim. E a mulher que ela tivesse relação com o padre, se envolvesse, ela era amaldiçoada, e aí surge uma bifurcação. Ainda viva, ou depois de morta. Ou seja, a mula sem cabeça poderia ser uma pessoa, uma moça que já morreu e se tornava aquele monstro aterrorizador. Só que aí tem um detalhe, vamos falar da mula quando ela está viva. Ocorria que essa moça, na noite de quinta-feira, ela se transformava na mula sem cabeça. Um ser medonho, um quadrúpede, que possuía o pescoço, entretanto não havia cabeça, apenas chamas que ardiam e assustavam qualquer um o qual se encontrasse com ela. E os seus cascos possuíam ferro, por isso que quando ela galopava, produzia um barulho que poderia ser escutado do lugar mais distante daquela região. Ou seja, quando você ouvia o barulho da mula sem cabeça, era o momento de você correr e se esconder. E outra, a mula sem cabeça, ela relinchava mesmo não havendo cabeça, pescoço, nada. E é aquilo, aonde ela passasse, ela sairia despedaçando, quer fosse homem, quer fosse animal, não importava. Nada conseguia parar a mula. Aí entra aquele detalhe, professor, então como acabar com a maldição? Ah, aí é um detalhe interessante. A história vai dizer que para acabar com a maldição da mula sem cabeça, era necessário que, caso ela tenha se dormido com um padre, esse padre amaldiçoar essa moça 7 vezes antes de fazer a missa. Ou essa pessoa, uma pessoa com coragem, furar e derramar pelo menos uma gota de sangue da mula sem cabeça para que assim a moça voltasse ao normal. E um outro detalhe é tirar o arreio que ela possuía. Ou seja, é muito difícil e muito perigoso desafiar uma mula sem cabeça, não é mesmo? O mais triste nisso tudo é que essa moça, quando ela voltava ao normal, ela voltava despida e arrependida. Porque durante o período de transformação que ela tinha, ela se transformava na quinta-feira à noite e voltava ao normal na sexta-feira de manhã, nua, arrependida e ferida. Então, gente, entenda, a história da mula sem cabeça é essa. Uma moça que recebeu uma maldição, se tornou aquele ser medonho, o qual todos se assustam, todos se apavoram e que não há escapatória. Galera, esse é um vídeo teste. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Você que é professor e está me assistindo, joga lá no grupo de professores da sua escola. Partilhem isso com seus alunos. Vamos trazer a cultura brasileira para mais perto dessa geração que
está mais voltada para o meio digital do que para os livros. Claro que no meio digital ela também pode acessar informação, mas será que há o interesse? Vamos incentivar a conhecer um pouco mais da nossa história e da história do nosso país, tudo bem? Bom, galera, não esquece de deixar o like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Vídeo toda quarta e sexta. E ó, nos segue lá nas nossas redes sociais, está aparecendo aí para você. Vai lá porque lá tem conteúdo que não é abordado aqui, ou às vezes complemento o que é dito aqui, tá bom? E ó, não esquece da campanha, hein? Hashtag rumo a 1000 inscritos. Vamos tornar o canal Jornada na História conhecido no Brasil e no mundo. E a outra coisa que eu esqueci de falar. E isso é para você que tá me vendo aqui no final, hein? Quem parou o vídeo antes não vai saber dessa informação. Se você viu até o final, comenta nos comentários o que eu vou dizer agora. Ao que parece, a origem da mula sem cabeça pode ter vindo da Idade Média, isso no século XII, porque as mulas eram um tipo de transporte que era utilizado pelos padres. Se você ouviu isso, escreve nos comentários e traz isso de surpresa pro pessoal. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.